Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dia de Investindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro e aqui no canal eu procuro falar sobre investimentos, finanças e curiosidades sobre minha carteira pessoal de investimentos. E hoje um assunto um pouco mais diferenciado, trazer uma reflexão para vocês. O que fazer com as cotas do HCTR? A cotação do fundo só cai, ladeira abaixo, afunda, e a gente que tem cotas, né? Eu tenho 10. Não sei quando a cotação vai voltar, né? E como que ela vai se recuperar, se vai demorar um mês, 2 meses, 3 meses. O que a gente pode fazer é analisar alguns fatos relevantes e torcer para a recuperação do mercado e, né, acreditar na gestão do fundo. Mas antes, pessoal, da gente dar continuidade no vídeo, já peço que você que está nos assistindo não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, dê um comentário, nos ajude para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas, a gente poder passar esse conhecimento para mais pessoas, alcançar o maior número de pessoas, o maior número de investidores, tá certo? E voltando a falar sobre o HCTR, o princípio do fundo são altos dividendos, ele é um fundo high yield. E para esse tipo de retorno, ele tem que ser um pouco mais arrojado, né? E isso aí o perfil do investidor também tem que ser mais arrojado. Porém, não é interessante você ter muitos fundos com esse propósito na carteira. O interessante é você montar uma carteira diversificada em que você não deposite todos os seus recursos nesses fundos, porque você está exposto a esse tipo de problema, né? Que as cotações do HCTR só despencam. A gente tem o início do ano ele custando R$100 e hoje ele está R$ 46,91. Na minha carteira, eu deixei aqui salvo. Olha, eu vou mostrar para vocês. O meu custo médio foi de R$ 88 e com as 10 cotas que eu tenho do HCTR, eu investi R$ 888. Porém, na cotação de hoje, a R$ 46,91, o meu valor de patrimônio nesse fundo é apenas de 469, o que me gera uma receita negativa de 416. Porém, o HCTR em si, ele tem entregue um excelente resultado, que é o propósito do fundo. Ele está com uma valorização de menos 55. Lembrando que o valor patrimonial por cota dele está altíssimo. Ele está com um P sobre VP absurdo de desconto, porque ele tem um patrimônio de 2,620 milhões. E a cota dele está custando metade disso praticamente. Ele tem um número de cotistas bem grande, de investidores que estão passando por essa dificuldade é grande, e a gente tem que analisar que o HCTR ele está exposto a esse tipo de problema, porque dentro desse relatório aqui da Hectare, nós podemos acompanhar que o portfólio do HCTR ele está 79% em CRIs e 20% em outros fundos, né? Em relação ao portfólio, em especial, esses 20% dele aqui alocado em FIIs, a gente pode analisar que ele está muito exposto a esse fundo aqui, ó, o XBXO11. O XBXO11 é um fundo que administra a feirinha da madrugada. Um total de 2.310.000 cotas, que corresponde ao investimento de 231 milhões. E recentemente, não sei se vocês puderam acompanhar todas as notícias, a gente olhando para o mercado, a gente entende que esses altos juros dificultam a vida das empresas do setor imobiliário. Elas não geram caixa suficiente para pagar as suas dívidas, para quitar, honrar os seus compromissos. Aí isso pode gerar uma inadimplência, pode gerar uma série de calotes que os fundos imobiliários com CRIs estão expostos. E no caso, como o HCTR tem no seu portfólio o XBXO11, que é o gestor
da Feirinha da Madrugada, ela fica localizada no Moraes de São Paulo e tem apresentado queda no comércio, né? Devido à situação econômica. E também, aliado a isso, tem sido alvo da CPI da pirataria. Como eu vou deixar para vocês o link na descrição aqui, ó, a gente tem que a CPI da pirataria retorna debate sobre situações de circuitos de compra. Aqui também tem a parte do vídeo sobre na Câmara Municipal de São Paulo, para quem tiver curiosidade de entender melhor o assunto. Porém, nessa exposição a gente pode observar que não é só o HCTR que está apresentando essa queda gigantesca nas cotações. Nós temos o DEVA 11, que também está muito descontado. Nós temos o TORD 11, inclusive o TORD 11 foi um fundo que há alguns meses aí ele não pagou dividendo nenhum, ele cancelou os dividendos. O VSLH11 também, muito descontado, sofrendo muito com quedas. O que mostra pra gente que não é um problema específico do HCTR, né? Ela está afetando mais fundos. E a taxa Selic alta também contribui para isso, porque você tem um CDI, um CDB ali que dá um retorno maior e não torna muito atrativo os fundos imobiliários, o que derruba um pouco as cotações. O fundo em si, ele ainda está no propósito dele. Nós olhamos para a apresentação da Hectare, você tem informativos, né? Você tem a parte do comentário do gestor, que eles estão trabalhando para fazer melhorias, estão trabalhando para honrar compromissos. Aqui tem alguns fatos interessantes sobre o grupo do WAM. E também tem aqui sobre o problema que o HCTR enfrentou há alguns meses aí sobre o Gramados Park. Aqui bem detalhado, que vocês podem ter uma riqueza de detalhes caso vocês queiram. Eu comentei, o link eu vou deixar na descrição para vocês fazerem o download. Tem detalhado também como está a parte da Feira da Madrugada, né? Aqui bem descrito, vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada para vocês entenderem como isso impacta diretamente no HCTR. E esse é um relatório bem detalhado. E aqui tem um informe, né, de repasse de resultados. E vocês podem ver que nesses últimos 2 meses foram um dos piores resultados do HCTR historicamente. Vocês podem ver que a receita do fundo foi uma das menores. Porém, o que eu comentei para vocês é muito válido, gente, né? É importante você ter saber na realidade que você está adquirindo um fundo de alto risco, né? Um fundo que traz um retorno bom, porém você está exposto a esse tipo de situação. Mas olhando para o que eu mostrei aí do DEVA, do TORD, do VCHL11, vocês podem ver que não é um malefício somente do HCTR. Mais fundos estão muito impactados com esse. Se a gente for pegar no detalhe aqui, mais de 10. Assim que eu vejo logo de início. Porém, né, todos apresentam pequenas quedas, mas esses foram muito mais impactados. Mas como eu comentei, se você tem uma carteira diversificada, o qual você não coloca tudo em um fundo de alto risco, eu não estou falando para você não ter um fundo de alto risco ou ter vários, não é nenhuma recomendação, é só apenas a minha opinião e o que eu, né, acho que é bom para mim. No caso, mostrando para vocês aqui, ó, eu tenho a minha parte de fundos imobiliários aqui, ó, e o HCTR ele está com 2% da minha carteira. E imaginando essa queda aí pelo valor médio que eu paguei, isso lembrando que tem pessoas que pagaram um valor muito mais alto, tem pessoas que têm muito mais cotas. Então, é importante a gente acompanhar, ver essas notícias, né? E olhando aqui para o meu resultado, ele corresponde a 2%. Imagina só se isso fosse 60% ou 50% da minha carteira. Eu estaria com um prejuízo enorme. Porém, como eu comentei com vocês, acreditando na gestão do fundo e que a gente tem uma perspectiva que a taxa Selic deva cair
Isso deve melhorar um pouco a questão dos fundos se tornarem mais atrativos e nós temos que torcer para que a situação financeira melhore um pouco e reduza um pouco esses calotes e inadimplências. Mas o que se fazer? Você vai vender o HCTR e colocar qual outro fundo de alto ganho no seu portfólio? Porque se você vender, você vai ficar no prejuízo. Aí, se você quer trocar ele por um fundo mais seguro, você vai perder. Se você quer colocar um outro fundo de alto risco que não caiu tanto, você está exposto aos mesmos riscos. A minha reflexão aqui é, né, escolher bem os fundos e estar ciente do fundo que você está comprando, o risco que ele oferece. Quando eu comprei o HCTR, eu sabia que ele era um fundo de alto risco, mas o HCTR em si, ele ainda mantém os propósitos do fundo, que é um alto rendimento. Porém, como ele tem sofrido essas inadimplências, ele não está entregando no momento um resultado esperado pelos acionistas. Mas, né, vamos manter a esperança na gestão, torcer para uma redução da Selic para que os fundos se tornem atrativos novamente. Pessoal, espero que de alguma maneira isso tenha ajudado vocês a entender melhor o que está acontecendo com a HCTR. E dentro do que vocês analisaram aí, as suas pesquisas, ouvindo aqui o que eu disse, façam uma melhor escolha em relação a manter, a não manter. E vamos acompanhar, vamos torcer para o fundo recuperar. E a gente tenha bons resultados novamente no HCTR, tá certo? Eu deixo aqui meu muito obrigado para quem me assistiu, para quem me ouviu até o momento. Lembrando que todos os links de tudo que eu mostrei aqui eu vou deixar na descrição para que você acompanhe e possa ter um melhor embasamento na hora de tomar a sua decisão. Eu agradeço mesmo e um excelente começo de semana para todos.